Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer a correção daquela atividade avaliatória que vocês receberam para fazer em casa. Vamos lá então. Nono ano. Bom, vocês tinham aqui na primeira atividade um texto. Ó, leia o texto abaixo e observe as imagens. Depois responda a questão. Bom, o texto fala do voto de cabresto, o que foi e como funcionava. Então, a gente tem aí, ó, o voto de cabresto foi a ferramenta utilizada pelos coronéis para controlar o voto popular, por meio de abuso de autoridade, compra de votos ou utilização da máquina pública. As regiões controladas politicamente pelos coronéis eram conhecidas como currais eleitorais, sendo o povo coagido a votar nele ou no seu candidato. Eram verdadeiros espaços de mando e desmando, onde a decisão dos coronéis locais determinavam a ação da população. O voto naquela época era aberto, de tal modo que era possível ver em quem o eleitor iria votar. Valendo-se dessa brecha legal, os coronéis deslocavam jagunços para os locais de votação para ver em qual candidato o eleitor iria votar. Caso contrariasse os interesses dos patrões, o eleitor sofria retaliações, como agressões físicas, perda do emprego, despejos de suas casas e suas famílias eram castigadas. Que horror, né, gente? Que horrível que era isso. Bom, aí eu coloquei para vocês aqui duas imagens que mostram o voto de cabresto. A primeira, aqui, voto de cabresto. Então, olha, o eleitor, ele está indo votar, mas amarrado por uma corda, o cabresto, né? Que leva ele até a urna e faz com que ele vote em quem o coronel queria que ele votasse. Triste isso, né? Não havia liberdade para a pessoa escolher o seu candidato. Na segunda imagem, olha, a gente tem o voto hoje. Hoje em dia, as pessoas vão na urna, fica lá escondidinha para votar, ninguém sabe em quem a pessoa vota, a menos que ela conte para alguém. Mas ela não é obrigada a contar para ninguém. Ela tem a liberdade de votar através da urna eletrônica. Ela pode votar em quem ela quiser. Então, o voto é secreto. Né? Então, qual a diferença? Aqui o voto era aberto. No voto de cabresto, o voto era aberto. Então, todo mundo sabia em quem a pessoa ia votar e aí poderia até ser castigado se não votasse em quem o coronel queria. E o voto hoje, ele é secreto. A pessoa tem a liberdade de votar em quem ela quiser, né? E ainda não há necessidade de contar para ninguém, é secreto. Aí na questão, ó, vocês tinham lá, diferencie o voto de cabresto com a forma de voto hoje. Ah, já contei, né? Então, o voto de cabresto, ele era aberto, não era secreto, então, né? A pessoa podia ser castigada por não estar votando em quem era determinado para ela votar, então era muito triste. Enquanto o voto hoje, ele é secreto e a gente tem a liberdade de votar em quem a gente quiser, né? Então era diferenciar os tipos de voto, tá? Essa era fácil. A 2, olha, vocês têm aí também novamente um outro texto, olha. No texto abaixo há uma frase em negrito e grifada. Explique o que ela quer dizer. Mas para a gente entender a frase, a gente precisa ler o texto. Então vamos lá. Ditadura escancarada. A tortura tornou-se matéria do ensino e prática rotineira dentro da máquina militar de repressão política da ditadura por conta de uma antiga associação de dois conceitos. O primeiro, genérico,
Relaciona-se com a concepção absolutista da segurança da sociedade. Contra a pátria não há direitos, informava uma placa pendurada no saguão dos elevadores da Polícia Paulista. Sua lógica é elementar. O país está acima de tudo, portanto, tudo vale contra aquele que o ameaçam. O segundo conceito associa-se à funcionalidade do suplício. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que sofrer, suplício, a pessoa sofrer, funcionava. A retórica dos vencedores sugere uma equação simples. Aí vem a frase grifada, olha lá. Havendo terroristas, os militares entram em cena, o pau canta, os presos falam e o terrorismo acaba. Gente, qual é o assunto do texto? É a ditadura no Brasil, né? O nome já diz, olha lá, ditadura escancarada. E aí a gente tem a questão para vocês explicarem o que essa frase está querendo dizer. Olha, havendo terroristas, quer dizer, quem são os terroristas? Pessoas que são contra o governo ou que agem de forma errada na visão do governo. Os militares entram em cena, quer dizer, aí os militares vão agir. O pau canta. O que é esse pau canta? É a tortura, né? É o tema que fala ali. Eles achavam que o suplício, a tortura, era o caminho para que as pessoas deixassem de ser contra o governo. Então, o pau canta, os presos falam, quer dizer, eles vão delatar, eles vão contar onde estão os amigos que são contra também, e o terrorismo acaba. Então, era vocês explicarem essa frase, o que vocês entenderam dessa frase, mas dentro do contexto do texto, tá? Bom, aí nós temos a terceira questão. Observe a charge abaixo, ela está fazendo uma crítica à ditadura militar e à democracia, tá? Então, existe uma crítica dentro dessa imagem. Explique que crítica é essa. Bom, nós já fizemos muito isso na escola, né, gente? Observar a charge, observar uma imagem, tem que observar todos os detalhes, vocês já sabem disso. Olha, a charge diz assim: enquanto isso, as incríveis aventuras do Estado brasileiro. Aí são dois crânios, né, conversando. Você também foi um militante de esquerda torturado e morto nos porões da ditadura? Aí o outro crânio responde: não, fui só mais um jovem negro e pobre, torturado e morto nos porões da democracia. Gente, qual é a crítica que existe aí? Vamos parar e pensar. A ditadura torturou e matou? Sim, a ditadura torturou e matou. Mas a democracia não deveria fazer isso. É uma outra forma de governo, é uma outra forma de política, é uma outra forma de participação. Enfim, a democracia ela deveria dar assim possibilidade de todos participarem, de todos serem respeitados, enfim. E o crânio, né, a caveirinha ali do crânio, ele diz o quê? Que ele é um jovem negro e pobre que foi torturado nos porões da democracia. Então, qual é a crítica mais assim explícita que está aí nessa imagem? É que a democracia, infelizmente, ela mata também. E o pior, ela mata muitas vezes, né? Ela mata por preconceito, como é o caso aí na charge do negro e pobre, né? Então, era vocês falarem um pouquinho dessa crítica à democracia. Na questão número 4, vocês tinham que relacionar ainda essa imagem com o artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Olha, o artigo 5º diz o seguinte: ninguém será submetido à tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Quer dizer, a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que ninguém pode ser torturado nem sofrer tratamentos cruéis.
nem desumanos, nem degradantes, coisa que machuque, né, maltrate a pessoa. Então, vocês teriam que fazer uma relação com a imagem que a gente tem ali e a crítica que a imagem está fazendo, que a democracia, infelizmente, ela também tortura e mata, e muitas vezes pelo preconceito. Então, qual a relação que existe? É que, apesar da lei dizer que é proibido, a gente ainda tem essas coisas acontecendo. A gente ainda tem a tortura acontecendo, o tratamento cruel, desumano e degradante. Tá? Então, era vocês concluírem isso, é vocês relacionarem. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tem a ver que, apesar da lei dizer que não pode, isso ainda continua acontecendo. Tá? Então, as questões eram muito assim de cunho pessoal, eram análises de vocês, na sua maioria, né? Opinião de vocês, para que não fosse tão difícil vocês elaborarem. Bom, espero que vocês tenham ido bem, espero que vocês tenham ido bem, que vocês tenham conseguido realizar essa atividade. Em breve a gente vai estar passando para vocês o resultado delas que nós vamos corrigir, tá bem? Fiquem com Deus e até a próxima!